Ok. Vista as nossas linhas de transmissão, como é que elas funcionam? Elas gostam de ter impedâncias casadas. Quando a linha de transmissão não está casada, é gerado um envelope correspondente à soma do sinal transmitido e do sinal refletido sobre essa linha descasada, é o que nós conhecemos como onda estacionária. E agora nós vamos ver como é que a gente faz uso de tudo isso para fazer um transformador de impedância, porque a gente precisa casar a impedância das nossas antenas. Então vamos lá. Como é que eu posso fazer transformadores de impedância usando linhas de transmissão? É a quarta parte do nosso trabalho. Bom, no último bloco nós vimos as ondas estacionárias aparecendo aqui sobre a linha. Então aqui tem uma linha de 2 comprimentos de onda e os 4 vales e ventres que aparecem. É por causa disso que a gente pode dizer que ao longo dessa linha eu vou experimentar, se eu em algum trecho aqui eu puder fazer um seccionamento na linha, por exemplo, medir a tensão e a corrente que está nesse ponto aqui, eu vou ter uma relação de impedância. Se eu caminhar mais para frente aqui e fizer a mesma medida, eu vou ter outra tensão e outra corrente. E vou medir outra impedância. Então, conforme eu vou andando sobre a linha, uma vez estabelecida a onda estacionária, eu posso experimentar relações diferentes de tensão e corrente. Quando a linha de transmissão está casada, não existe essa onda estacionária sobre a linha. A tensão tem uma amplitude constante, a corrente tem uma amplitude constante. Em qualquer ponto da linha, a relação entre tensão e corrente é a impedância, e ela vai ser exatamente igual à impedância característica da linha, no caso o cabo coaxial, por exemplo. Tá? Mas uma vez gerada a onda estacionária, ao longo da linha, se eu pudesse ter um medidor de tensão, um medidor de corrente que caminha sobre a linha, eu vou experimentar relações de tensão e corrente diferentes. Ou seja, a impedância de entrada, a impedância nesse ponto, vai mudar em função da posição. Conforme eu vou andando sobre o cabo, sobre a linha, a impedância vai mudando. Periodicamente, vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, e eventualmente, às vezes passando pelos 50 ohms, pela impedância característica, mas ela vai variando ao longo da linha. Se eu consigo fazer um modelo matemático de como é que isso se comporta, eu posso usar isso a meu favor. Se eu tenho uma impedância de saída ZL, tenho uma impedância característica que é diferente do ZL, se for igual não vale, porque daí a linha está casada, não tem onda estacionária. Mas se houver diferença entre ZL e Z0, eu posso cortar esta linha num certo comprimento que o ZL seja transformado na impedância que eu quero aqui na entrada. E daí eu uso a onda estacionária a meu favor. Ok? Outra coisa que o pessoal usava antigamente, e até eu já fiz muito disso há 50 anos atrás, quando comecei na faixa do cidadão lá em 1971, mais ou menos, era tirar a estacionária no cabo. Você ia cortando o cabo e ia medindo a estacionária até achar um mínimo, né? Normalmente a gente passava desse ponto e ela começava a subir de novo. Por quê? Você vai trabalhando com o comprimento do cabo, vai picotando o cabo aqui na entrada, você vai achar um ponto muito próximo dos 50 ohms, por exemplo, com uma estacionária então mais baixa. Então você está tapeando o rádio. O rádio vai acabar vendo uma estacionária mais baixa. Beleza. Mas a estacionária continua sobre a linha, sobre o cabo, e o descasamento de impedância com a antena continua, ou seja, o seu problema de radiação, de onda refletida, perda de potência, continua o mesmo. Então não adianta tirar a estacionária cortando o cabo, você vai só tapear o rádio. Um acoplador de antena faz isso de uma forma muito mais elegante, tapear o rádio. O acoplador de antena também, ele acopla, faz o ajuste da impedância, da relação de tensão e corrente, para o rádio ficar satisfeito.
Mas a onda estacionária, depois do acoplador de antena, continua estando lá do mesmo jeito. Os problemas de onda refletida, cabo radiando, a antena que não está funcionando direito, continuam. Você só tapeou o rádio. Então, acoplar a antena não resolve o problema da antena, resolve o problema do rádio. Mas vamos falar do nosso transformador de impedância. Bonita essa equação, né? Um pouco de trigonometria, números complexos. Tem gente que já caiu da cadeira. Não vou entrar nesse mérito. Existe um trabalho matemático bastante interessante, que você parte de um circuitinho de linha de transmissão e tal, e vai desenvolvendo tensão de entrada, tensão de saída, corrente de entrada e tal, e acaba chegando nessa equação. Nós não vamos usar isso, tá? Eu vou direto à equação final. A equação final diz o seguinte: a impedância de entrada da linha, ela é proporcional à impedância característica, Z0, que multiplica esse denominador aqui, que tem a impedância da carga, mais J, é um número complexo, né? Impedância característica e tangente de ΔL, já vai usar o ΔL daqui a pouco, dividido por Z0 mais JZL, tangente de ΔL. Então essa é a equação que me dá a impedância de entrada em função da impedância característica, da impedância da carga, do coeficiente de propagação dessa linha e do comprimento elétrico dessa linha. Vou usar a fórmula. Lambda sobre 2. Então peguei um trecho, e toda vez que eu falar de L aqui, eu estou falando de comprimento elétrico. Lembra do fator de velocidade? O meu sinal ele se propaga no espaço a 300 mil km por segundo, velocidade da luz. Mas quando ele está dentro do cabo, dentro da linha de transmissão, ele tem uma velocidade menor. E daí o comprimento de onda fica menor. Ok? Então, quando eu falo lambda sobre 2, é o comprimento, meio comprimento de onda elétrico, aquele que está dentro do cabo. Depende do fator de velocidade. ΔL, então, é dado por essa relação. 2π dividido por lambda. 2π é o comprimento de onda de 360 graus, é uma senoide inteira, 2π radianos, dividido pelo comprimento de onda, multiplicado pelo comprimento elétrico do cabo, lambda sobre 2. Então, eu estou pegando aquela equação e aplicando. Eu quero saber qual é a impedância de entrada quando o comprimento elétrico do cabo for meio comprimento de onda. O ΔL vai ser π radianos. Aí, para quem lembra da trigonometria, cosseno de π é menos 1, seno de π é 0. Coloca aqui na formuleta, cosseno de ΔL, né? Cosseno de π, seno de π e tal, vai dar isso daqui. Quando é 0, corta fora, então corta todos esses termos fora. Aqui menos ZL e menos Z0, mas menos dividido por menos dá mais. Então o Z0 corta com o Z0 aqui embaixo, vai sobrar ZL. Então a impedância de entrada é igual à impedância da carga. Uau, isso aqui é legal para a gente trabalhar. Então eu já posso guardar na memória. A cada meio comprimento de onda elétrico sobre o cabo, sobre a linha, eu repito a impedância de saída. Então, se eu tenho uma carga com impedância ZL qualquer, diferente da Z0, não importa qual seja a relação entre Z0 e ZL, a cada meio comprimento de onda, 2 meios comprimentos de onda, quer dizer, um comprimento de onda inteiro, 3 meios comprimentos de onda, a impedância da carga se repete. Então, eu tenho aqui em casa, por exemplo, as minhas antenas lá, direcional de HF, os dipolos. O que eu fiz? Essas frequências que a gente usa, elas são múltiplas harmônicas entre si, 3,6, 7,2, 14, 21, 28, são múltiplas as nossas faixas. Então, eu escolhi um comprimento de cabo para chegar até a antena que em todas as faixas de frequência que eu estou usando, corresponde a múltiplo de meio comprimento de onda. Então, quando eu meço aqui embaixo, no conector da antena aqui embaixo, com o medidor de impedância, medidor de taxa estacionária, um VNA, ele acaba refletindo a impedância que tem lá em cima na antena. Aí não tem esse problema. Okay?
Continuando. Então, para linhas de meio comprimento de onda, eu reflito a impedância de saída na impedância de entrada. Se for 1/4 de comprimento de onda, bom, vamos lá. O beta-L vai ser 2π sobre lambda vezes lambda sobre 4, vai dar π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Daí, cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Coloca na equação os valores. Aí eu tenho que a impedância de entrada é igual à impedância característica ao quadrado dividido por ZL. Então, existe uma relação mais simples para 1/4 de comprimento de onda entre a impedância de entrada, a impedância de saída e a impedância característica. Isso daqui a gente chama de transformador de 1/4 de onda. Ele é bem interessante. Por exemplo, se eu colocar um curto aqui na saída, na entrada, eu vou ter um circuito aberto. Porque se ZL for 0, qualquer coisa dividido por 0 dá infinito. Então, um curto reflete um circuito aberto. Isso é legal em algumas horas, tá? Por exemplo, quando a gente fazia os dipolos em UHF para fazer antena de televisão, a gente usava uns toquinhos de 1/4 de comprimento de onda para segurar o dipolo na frente do refletor, porque era como se esses dipolos estivessem pendurados no ar, porque ali a gente usava um trecho de 1/4 de onda e a impedância desses trechos, desses tocos de sustentação é infinita. Então é como se não tivesse nada segurando eletricamente, né, segurando os dipolos ali das antenas de UHF. Tem outras aplicações para isso também. Então isso aqui é importante para a gente. Tem que guardar essa relação do transformador de 1/4 de onda. Okay? Qualquer L, se a linha estiver casada, a impedância da carga é igual à impedância característica da linha. Então é só substituir. Onde tem ZL aqui, por exemplo, coloquei Z0. Daí, isso aqui corta, né? Você tem duas equações iguais no numerador e no denominador, um corta com o outro, fica Z0. Então, quando a linha está casada, a impedância de entrada é igual à impedância de saída. Isso aí confirma que a nossa equação vale, né, para o princípio que nós estamos falando de linhas casadas. O que eu tenho que guardar nesse momento? Eu tenho que guardar que é possível construir transformadores de impedância com linhas de transmissão, desde que a impedância característica da linha de transmissão seja diferente da impedância de carga. E a cada meio comprimento de onda elétrico sobre a linha de impedância, a carga se repete. Linhas de meio comprimento de onda, a gente repete a impedância que está na saída e na entrada. E o transformador de 1/4 de onda transforma a impedância da carga segundo a relação impedância de entrada, a impedância da linha, característica da linha ao quadrado, dividido pela impedância da carga. Isso aqui é útil para a gente fazer algumas brincadeiras. Por enquanto é só. Vamos para a última sessão. Até já.